Olá, boa noite para você que nos acompanha pela Guadalupe TV. Estamos aqui ao vivo, direto da Igreja São Francisco, com o nosso primeiro Guadalupe em Pauta, um programa que vai levar até a sua casa um pouco dos assuntos pertinentes do momento. Neste programa, iremos falar sobre a psicologia e espiritualidade no cuidado da vida, com a vida. Acolho aqui Micheline Garcia, ela que é psicóloga e coach. Boa noite, Micheline. Boa noite, Pedro. Obrigada. Obrigada a todos. Espero poder colaborar aí um pouquinho de informação com relação à psicologia. Acolho também Padre Williams, ele que é reitor do seminário da Diocese de Uberlândia. Muito boa noite, Padre. Boa noite, Pedro, Micheline. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa live. Uma grande oportunidade que temos para que nesse momento que nos desafia, podemos conversar, e eu quero aqui contribuir especialmente com o olhar da espiritualidade cristã. Então, para a gente começar esse nosso encontro hoje, um bate-papo bem legal, um diálogo bem aberto, iremos escutar rapidamente um trecho de uma passagem que o Padre William separou, para a gente poder estar introduzindo então esse assunto importante nos dias de hoje. Possamos nos colocar à escuta da Palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, por essa palavra que nos ilumine, que nos dê sabedoria, que o Senhor nos conduza, e também por ela vamos iniciar nossa reflexão. Assim diz: Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos, enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capazes de ficar vigiando comigo uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: ainda dormes e descansais? Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Meus caros irmãos e irmãs, todos vocês que nos acompanham por essa live, nós estamos diante do contexto da entrega de Jesus. Para nós católicos cristãos, uma experiência que vivenciamos intensamente na Semana Santa, ainda que por meios virtuais. E diante dessa experiência, quero invocar o tema da solidão, pois a partir desse tema creio que podemos falar em muito das experiências que passamos. A solidão pode ser entendida como simples sentir-se sozinho, abandonado, largado, deixado. Solidão pode sentir-se por falta de presença, de apoio, de amigos, de afetos. Ou, entre outros significados, podemos falar de uma solidão fecunda. O Frei Prudente Neri assim reflete, não especificamente sobre esse texto bíblico, mas eu tomei como referência, pois Jesus, mesmo diante do desafio de sua vida sendo colocada em questão, ele vivencia o abandono e entrega às mãos do Pai, diante de uma relação de confiança, diante de uma relação que entende
que ele poderá então viver os frutos de sua própria entrega. Então quero, com essa provocação inicial, à luz da palavra, deixar essa questão. Nesse momento que estamos vivendo, que solidão se passa em nós? Então, para a gente continuar e contextualizar este nosso tema, com essa provocação inicial que o Padre Williams fez, convido Micheline agora a falar rapidamente um pouco da psicologia em tempos como hoje. Micheline. Sim, primeiro eu quero esclarecer, a psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento e de grupos, de indivíduos, especialmente as funções mentais desses indivíduos. E com isso, funções mentais, quais que seriam, para exemplificar, o processo de cognição, memória, inteligência, a própria personalidade. Tudo isso são objetos da psicologia. E a psicologia, ela está presente em várias áreas da nossa sociedade. Nós temos hoje uma psicologia do esporte, a gente tem uma psicologia forense, uma psicologia jurídica, psicólogos que estão na vida acadêmica, que fazem pesquisas, que estão em laboratórios, psicólogos clínicos que trabalham tanto em consultórios como em hospitais, psicólogos que estão na indústria, na empresa, nas escolas. Então, ou seja, a psicologia faz parte da nossa vida, no sentido de beneficiar não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo. E ela cuida da saúde mental das pessoas, ela proporciona uma melhora na saúde mental das pessoas. Essa é a grande finalidade da psicologia hoje. E nesse sentido, quando nós temos uma ampliação no conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, em meados de 1947, a gente tem a OMS, então, ela consegue ampliar, dizendo que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não apenas mais a ausência de doença ou de alguma enfermidade. Com isso, a gente percebe quanto que a psicologia, junto com a saúde mental, está presente na vida do ser humano. Porque não tem como desvincular a saúde mental, saúde física e social. Ou seja, o ser humano, ele é a soma disso tudo. Então, uma pessoa que está desempregada, isso pode influenciar na questão mental dela e na saúde dela, inclusive nas questões familiares. E uma pessoa que tem uma doença, que também pode influenciar nas questões mentais e na dificuldade da produtividade, gerando questões sociais também, dificuldade nessa interação. Então, é algo que está presente o tempo todo. E é interessante perceber que, às vezes, um simples vírus pode também modificar toda essa rotina mental, física, né? E a psicologia hoje ela tem um papel muito importante para nos ajudar, né, a combater, a melhorar um pouco a situação. Como que a gente pode encaixar a psicologia nesse sentido para esse combate, vamos dizer assim? Não é bem uma solução tão como se fosse um medicamento, não é uma coisa que vai medicar, melhorou, passou, mas tem uma série de fatores que podem estar ajudando, às vezes um diálogo, uma conversa, podem melhorar a situação da pandemia? Sim, com certeza. Eu vejo hoje a possibilidade, com o Conselho Federal de Psicologia, autorizando e liberando, né, essa possibilidade do atendimento online pelos psicólogos e trazendo, então, uma assistência terapêutica para aquelas pessoas que já estavam em tratamento ou aquelas que desejam estar. Isso amplia o acesso às pessoas para que elas possam se cuidar. Então, a importância, quando a gente fala da psicologia no autocuidado, ela promove o autocuidado. E aí, tanto em questões emocionais, no sentido dos pensamentos,
como que as pessoas podem, de alguma forma, mudar seus pensamentos de negativos para positivos, isso tudo, e, consequentemente, seus comportamentos, né? Então, o acesso a atendimentos online hoje favorece essa possibilidade às pessoas de estarem se cuidando e tendo uma assistência terapêutica mais efetiva. Hoje, Pedro, somente, a gente pensar aí, nós temos somente 3%, uma estimativa, né, de brasileiros que procuram a psicoterapia. Então, num país que é líder nos rankings da ansiedade, da depressão, e também em torno de 60 milhões de brasileiros são diagnosticados com algum transtorno, né? Então, isso agora com a pandemia, isso pode ser agravado. Então, por isso desse cuidado, desse desejo de estar ampliando esse acesso. Então, pegando também esse gancho, a gente quando fala de vida, Padre, a gente fala de dom de Deus. Eu acho que é o maior dom que Deus concedeu ao ser humano foi a vida, e vida, né, em plenitude, em abundância. E quando a gente fala de uma pandemia, e fala também de pessoas com uma depressão, com uma ansiedade, a gente fala também de uma solidão, né, um vazio que a pessoa tem. Como que a gente pode, enquanto cristão, enquanto ser igreja, a gente está vivendo hoje uma igreja virtual, uma igreja doméstica, a gente pode estar trabalhando com a espiritualidade neste cuidado desse dom que Deus nos deu? Certamente a espiritualidade, Pedro, caros ouvintes, caros telespectadores que nos acompanham, ela pode ser encontrada em todos os lugares porque Deus se deixa encontrar. Quando nós tínhamos a referência judaica ao templo, o templo ocupava um lugar de extrema importância e reverência. Quando a ocasião, o cristianismo manifesta que o templo se dá no corpo, na carne, no sangue de Jesus, e ele ressuscitado manifesta e doa o seu espírito a nós, Jesus transpõe até a realidade do templo, do tempo e de cada lugar. Então Deus pode ser encontrado sempre em toda a experiência. Somos profundamente impactados, como dizia, dessa mudança que o vírus causou em nossa vida, de não podermos frequentar a igreja como frequentávamos, realizar as nossas reuniões, nossos encontros formativos, nossos momentos de oração. No entanto, outras formas se abriram como possibilidade. Se abriram formas por meio da realidade virtual, se abriram formas de contemplação à luz da palavra, que sempre foi uma questão que a igreja enfoca e muito ao longo de toda a sua tradição, mas, sobretudo agora, quando, por exemplo, os sacramentos não podem ser celebrados presencialmente, nós podemos voltar a esse grande tesouro da nossa fé, a palavra de Deus. É Deus que se comunica, é o Espírito Santo de Deus que fala em nós, que motiva, que anima, que suscita, e é Deus que se deixa encontrar, mesmo nas nossas experiências de dor, de angústia, de medo e de solidão. Para a gente também interagir com você que está em casa, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, podem deixar aqui na nossa caixa de interações, nos comentários, que mais para o final dessa live, Micheline e Padre vão responder, né, o que for do conhecimento, beleza? Então, para a gente continuar esse nosso bate-papo, a gente viu aí essa questão do dom de Deus, a vida, do cuidado que é essencial, que precisa ter. O isolamento social, Micheline, ele afastou todo mundo de todo mundo, né? Ficamos cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. A gente pode dizer que esse isolamento tem estreitado os laços entre as famílias, entre quem vive no mesmo quadrado. Às vezes a gente nunca se viu em casa porque chegava correndo do serviço, da faculdade, já pegava o telefone, ia para o quarto, se isolava dentro do quarto e não via nem o pai e a mãe. A gente pode dizer então que o convívio entre família tem sido estreitado com essa pandemia? Ele pode ser estreitado. E aí, cada família que vai dentro desse lugar, né, de convivência, que vai definir e desenhar esse relacionamento. Porque é um momento, e a gente sabe da importância da interação, do grupo de apoio, no sentido de dar suporte um ao outro.
O nosso cérebro, ele é um cérebro social, no sentido de somos seres relacionais. Isso quer dizer que a gente não vive bem sozinho, né? Ou seja, todos nós precisamos uns dos outros para viver bem. E nesse sentido, o relacionamento familiar, afetivo, de amizade, no trabalho, ele é essencial para um cérebro saudável. Ou seja, essas interações sociais, elas devem acontecer e que sejam positivas. Um relacionamento positivo, ele faz bem para o nosso cérebro e para a nossa saúde. Um dos pilares de um cérebro saudável é a interação social. O indivíduo se sentir pertencente àquele grupo, próximo, se sentir amado, se sentir cuidado, se sentir reconhecido. Isso é essencial para um ser humano. Então, nesse tempo de distanciamento social ou isolamento social, as relações familiares devem ser um momento especial, né? Eu sei de casos onde as famílias têm conseguido dividir as tarefas domésticas, têm ido mais para a cozinha, descobrindo novas atividades culinárias, novas possibilidades, né, em casa, e nesse sentido é muito positivo. Porém, também nós temos um outro lado negativo, onde hoje estava lendo uma pesquisa que saiu na sexta-feira, onde a violência doméstica aumentou 30%, tanto em Chipre quanto em Singapura. Em São Paulo já tivemos esse dado. A gente viu que na China o pessoal pediu divórcio também, né? Muitas famílias se divorciaram porque não conseguiram se aguentar nesse distanciamento, né? Infelizmente, isso tem acontecido, a gente tem acompanhado esses números, né? E é uma realidade. Então, ou seja, o fato de estar juntos não quer dizer que esse relacionamento vai ser saudável. Ele pode ser e deve ser, porém, depende de cada indivíduo e como que ele processa essas emoções, esses pensamentos e como que ele expõe isso para o outro. Família também é missão, é dom de Deus, é vocação. Assim como o padre opta por dedicar a vida à igreja, o homem e a mulher por dedicar a vida familiar. Padre, como que a igreja tem incentivado essa espiritualidade, essa vida em família em tempos, né, de pandemia, em tempos de isolamento social? Em primeiro lugar, a igreja tem se posicionado em defesa da vida. Então, tem reforçado e indicado a importância de vivenciarmos o isolamento social. O isolamento social é uma forma de cuidar de si, é uma forma de cuidar dos outros, é uma forma de cuidar das nossas famílias. E como meio para que nós possamos vivenciar essa espiritualidade constantemente, a igreja tem recomendado o uso dos meios virtuais, tem chamado especialmente para alguns momentos especiais de oração do terço, tem incentivado a leitura, a reflexão orante da Palavra de Deus. O Papa também nos concedeu uma bênção especial, que não é concedida a não ser em casos especiais, justamente podendo manifestar a ação misericordiosa de Deus, que nos alcança, embora tantas vezes fiquemos distantes de algumas possibilidades santificadoras por meio dos sacramentos, por exemplo. A igreja sempre se preocupou com a vida, né? É bíblico também essa questão da vida, mas sobretudo agora em tempos de pandemia, né? Tem algum motivo específico por essa preocupação estar maior, ser maior? E por que a gente pode conseguir linkar ela com o tema da campanha da fraternidade desse ano, que traz que retoma, né, essa questão do cuidado, do sentir compaixão, do ver e do agir em favor do outro? Sempre e em toda palavra, certamente a vida ocupa um lugar de extremo valor e importância, porque a vida é concebida como dom de Deus. Como dom de Deus, ela sempre há de ser amada, valorizada, respeitada em toda a sua dignidade. Então, quando o vírus ele tem um poder letal de morte frente à ameaça à vida,
e ele é muito maior, e comprovadamente agora, por muitos índices, pesquisas que estão mostrando, como alguns relativizaram antes, esse vírus ele tem esse poder todo. Isso realça ainda mais a preocupação da igreja em defesa da vida. Quando, por exemplo, a igreja lança a campanha da fraternidade, ela lança diante de um contexto de indiferença à vida. De indiferença, onde nós não mais sentimos o outro, acolhemos, percebemos, reconhecemos o seu valor, ou mesmo somos capazes de dar a nossa vida em favor do outro e de ações que possam possibilitar com que esse outro possa sentir-se amado, acolhido, valorizado, respeitado e defendido em seus direitos. Para tanto, a igreja lançou, por exemplo, Santa Dulce dos Pobres como um ícone desta campanha da fraternidade, porque justamente ela soube contemplar esse lema da campanha da fraternidade: ver, sentir e agir por compaixão, ir ao encontro dessas pessoas, especialmente que mais carecem e precisam. Para a gente já começar a interagir com quem está em casa, o Padre Júnior, que está nos acompanhando, perguntou se vocês acreditam que a humanidade está passando por uma transformação. Se sim, né, é uma transformação positiva ou uma transformação que vai fazer a gente pensar no nosso autocuidado, no cuidado com o outro? O que vocês enxergam desse momento atual que a gente está passando? Eu tenho lido algumas coisas, inclusive teve um autor canadense, Taylor Steven, que ele lançou um livro em dezembro de 2019, falando sobre a psicologia da pandemia. E naquele momento ainda não existia essa pandemia, né? E lá nesse livro ele fala das possibilidades que em todos os momentos que nós tivemos, peste, a ebola, a sociedade viveu uma grande crise ou uma revolução, houve questões positivas e negativas, né? Então, eu acredito sim que há possibilidades positivas, que há possibilidade de transformação, mas isso vai depender de cada ser humano, né? Há uma tendência, há uma entrevista que eu assisti esse final de semana, de um grande especialista aqui brasileiro, de uma forte socialização. Ou seja, há uma tendência que as pessoas valorizem mais a socialização, valorizem mais o estar com o outro. Então, isso é bastante positivo. Então, isso pode vir a acontecer, e aconteceu, se a gente for olhar a nossa história, em todos os momentos que nós tivemos alguma peste, algum problema mais específico de epidemia, como está acontecendo agora. Tem mais uma pergunta aqui que o Claudinei Dias perguntou: como todos nós, em um momento como este, podemos nos ajudar e ajudar o outro psicologicamente, falando e à luz do Evangelho, já que o momento se mistura pandemia e política, e hoje percebemos que isso tem deixado as pessoas tristes, misturando sensações e tristezas. Como podemos fazer? Era até uma pergunta que estava logo em seguida aqui no nosso roteiro. Como que a gente pode trabalhar tanto nos nossos lares enquanto igreja doméstica, quanto cidadãos que temos e humanos que somos, né? Nós podemos estar auxiliando essas pessoas e também nos auxiliar, que a gente já esquece de olhar para a gente também, né, nesse cuidado. A gente preocupa muito em querer auxiliar muito outro, o que tem que ser feito, não estou dizendo que não tem, mas que tem um valor fundamental, mas muitas vezes não olhamos para o nosso autocuidado, nossa automedicação. O que a gente pode estar fazendo aí? Bom, do ponto de vista da fé, sobretudo, Jesus nos deixou o mandato: orai e vigiai. E esse tempo nos desafia ainda mais a redobrar esse espírito de fé, de vigilância, por meio da oração, sobretudo, pois, como Deus nos alcança em todas as ocasiões, a oração é a respiração da alma, é a fonte viva que nos mantém nesta relação com Deus. Sabemos que a pandemia causa tantos males e desafios para algumas famílias e pessoas
que passam necessidades, passam dificuldades, pessoas que perdem o emprego. Então, sobretudo, isso nos deve abrir a uma ação solidária, uma ação de caridade para com essas pessoas. Temos, então, instituições, a própria igreja, que tem feito campanhas, que tem pedido doações. E isso contempla a outra dimensão da nossa fé, que é a caridade. Uma fé sem caridade é morta. Então, a caridade é a expressão viva de como que nós assumimos esse momento com amor, com compromisso e com responsabilidade para com o outro. E no sentido do autocuidado e o cuidar do outro, a gente tem aí uma importante questão, porque, como o Pedro disse, para que eu cuide do outro, eu preciso estar bem. Né? Todas as pessoas que já tiveram a experiência de viajar, fazer uma viagem de avião, ou até aquelas que nunca tiveram, mas já ouviram falar, que a gente recebe as orientações no sentido de, se tiver qualquer problema na aeronave, as máscaras vão cair e nós vamos colocar primeiro em nós e depois no outro. Então, ou seja, isso é uma analogia que eu estou fazendo aqui, porque eu preciso ter esse autocuidado para poder ir ao cuidar do outro. Como ter esse cérebro saudável, esse corpo saudável? Porque a gente sabe, através de evidências, que o vírus Covid-19, ele ataca principalmente e faz danos maiores em pessoas causando até a morte, pessoas que já têm uma doença pré-existente, especialmente no coração, nos pulmões e no sistema imunológico deficiente. E aí, então, entra a nossa ação, né, de fortalecer o nosso sistema imunológico através de alimentação, de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, baseada em plantas, baseada em folhas verdes, em frutas, verduras, legumes. Isso fortalece o nosso sistema imunológico. Uma outra questão importantíssima, que é a atividade física. Mas eu não posso sair, mas tudo bem, a gente pode descer no seu prédio ou na sua casa e fazer uma atividade física. Mas eu não tenho pesos, eu não tenho barras, vamos fazer usando o peso do corpo, né? Subindo e descendo escadas. Não, e hoje tem vários tutoriais do YouTube que mostram fazer academia com litro de sabão líquido, com caixa de ovo. Tem profissionais tudo, né? também que estão disponíveis, inclusive gratuitamente, para poder ajudar as pessoas em suas casas, né? Desculpa para mim na academia, tem que é a pandemia, mas para poder manter atividade física, não tem, exatamente, né? Eu vou aderir então, isso, porque eu não tô fazendo isso aí, eles lembraram muito bem aqui, que a gente tem vários tutoriais aí para a gente poder fazer nossa atividade física. Eu conheço médicos que estão subindo e descendo 11 andares de escada para evitar o elevador. Então, tudo vem de uma ação criativa, né? E aí a gente precisa usar a nossa criatividade e ter atitude. Um terceiro pilar importantíssimo, e a atividade física, ela vai liberar hormônios do bem-estar. Isso que é fundamental. Você vai, a partir do momento que você está tendo atividade física, você está liberando serotonina, adrenalina, ocitocina, que são todos hormônios que vão te trazer um certo bem-estar ao longo do seu dia, né? E um outro pilar importantíssimo, boas noites de sono. Isso é fundamental. O nosso cérebro, ele precisa de um sono reparador. E para quê? Para que, quando nós estamos dormindo, o cérebro coloca o corpo em ponto morto. Se a gente pode fazer uma analogia. E aí, vários processos acontecem no nosso corpo e no nosso cérebro, gerando, então, eliminando toxinas, associações de memórias, tudo que nós vimos, experimentamos, estudamos, lemos, vivemos ao longo do dia, isso vai sendo organizado no nosso cérebro. Por isso que temos os sonhos. Os sonhos são fragmentos dessas associações. Muitas pessoas falam, eu não sonho. Você pode não lembrar do seu sonho, mas todos nós sonhamos, porque é um processo que acontece no nosso cérebro. Então,
a pessoa que não tem uma boa noite de sono, ela acaba afetando todo esse mecanismo, né? E Micheline, mas eu não tenho sono, eu só consigo dormir mais tarde, eu acordo de madrugada e não durmo, pensamentos o tempo todo na minha cabeça, eu penso o tempo todo. Todos nós pensamos 24 horas. O nosso cérebro, ele cria pensamentos 24 horas. A questão é como que eu tenho lidado com isso tudo, né? E aí, a insônia, uma outra dica é a meditação, uma respiração consciente. Tudo isso vai fazer a diferença. Respirar profundamente, 5, 10 vezes. Toda vez que você sentir que está chegando uma ansiedade maior, que não é normal, respira. E você pode fazer esse processo em qualquer lugar que você estiver, né? Com os olhos fechados, você tem um melhor aproveitamento. Porém, também, se não tiver condições, faça com os olhos abertos. Mas a respiração é importantíssima. Então, nós temos aí 4 pilares: boa alimentação, uma alimentação saudável, atividade física, um sono reparador e a interação social, que a gente já falou. E a interação, não somente, claro que agora a gente, nesse processo de distanciamento, nós temos aí recursos digitais que nós estamos usando aqui, né? E que podem ser muito bem utilizados. Então, as redes sociais, todos os recursos digitais, eles favorecem essa interação. Ligar para um idoso, né? Ligar para os pais, ligar para quem está longe, uma chamada de vídeo, chamada de áudio, tudo isso favorece. Inclusive, chega uma pergunta aqui agora sobre essa questão do cuidado dos idosos. A gente pode linkar ela com o tema da solidão, que foi o que foi iniciado aqui hoje nesse nosso bate-papo, em relação, né, a essa solidão que muitas pessoas, infelizmente, estão sujeitas. Muitos idosos, mas também aquela solidão do vazio no coração, né? Às vezes pessoas com síndrome do pânico, do medo, pessoas na depressão. É uma solidão que, assim, pode se agravar nesses tempos de isolamento social, né, padre? Com certeza. Acho que podemos fazer de 2 momentos, né, Micheline? Eu vou falar da solidão como um processo que a gente espera mais saudável. Talvez a Micheline possa comentar um pouco mais sobre aquelas que possam causar uma patologia, um distúrbio, algo assim. Dentro de uma perspectiva de uma solidão, do ponto de vista que a gente espera que a pessoa tenha uma resposta e uma capacidade de interagir com ela, quando falamos da fé, a solidão pode ser entendida como contemplação do mistério. Pode ser entendida como uma relação que se coloca diante de Deus, à escuta, a que seu mistério possa sempre dizer e falar em nossa vida, pois a fé é a expressão viva da comunhão com Deus. A espiritualidade nos mantém nessa conexão constante. No entanto, como na vida temos muitos estímulos, relações, contatos, encontros, e agora muitos deles se cessaram em razão do isolamento social, pode bater à porta de muitas pessoas justamente o sentimento ou essa experiência de solidão. Diante dessa experiência, esta relação de comunhão, de relação de comunicação constante com Deus, a oração, a espiritualidade, não deveria ser uma coisa na nossa vida. Ela há de ser a nossa vida. Pois a oração, a espiritualidade, é o modo de relacionar-se com Deus. Então, se eu me levanto já pela manhã, vou fazer a minha oração, vou fazer a minha espiritualidade, ao despertar-me, ali já estou em oração, eu devo estar em oração. Ao sentir a minha respiração, é um modo de estar em oração. Ao encontrar com aquelas pessoas que convivem em casa, com a família, ou outras pessoas porventura, é uma forma de reconhecer o rosto de Deus que se faz presente por meio do outro. É o Espírito de Deus que fala por meio do outro, por meio dos encontros, da expressão gratuita. Então essas são formas possíveis. Os idosos podem estar vivendo uma outra experiência, isso dado também a sua realidade de desenvolvimento, muitas vezes a sua realidade de se sentirem um pouco mais abandonados, esquecidos e, sobretudo, a compaixão, a misericórdia e a presença qualitativa diante dessas pessoas.
E a questão que você colocou aí dos transtornos, né? Hoje nós temos aí inúmeros transtornos mentais que, de alguma forma, tira essa pessoa da questão social, da questão produtiva, do trabalho, inclusive até da família, né? Se isolando. E é importante entender que, claro, que todo transtorno, cada caso é um caso, e a gente precisa cuidar de uma forma personalizada, né? Mas muitos deles, inclusive a depressão, ela tem fatores genéticos e hereditários também, né? E isso faz com que, entendendo que, é importante isso, os nossos circuitos neuronais emocionais, eles não nascem prontos, eles são construídos. E isso nos dá uma possibilidade enorme, porque eu posso fazer, a partir do meu estilo de vida, com que esses genes, essa genética, não se manifeste, ou se manifeste de uma forma mais branda, né? Ou até, a partir de uma terapia, que eu consiga conviver com essa questão, por exemplo, da depressão, de uma forma positiva. Isso é possível. E hoje a gente tem psicofármacos que atuam exatamente naquela área, né? Claro que os psicólogos não medicam, mas a gente tem colegas da psiquiatria que atuam junto conosco nesse trabalho multidisciplinar, onde as pessoas medicadas e com terapia conseguem lidar muito bem com essas questões. Então, tanto a depressão quanto a síndrome do pânico e qualquer outro transtorno, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tudo isso pode ser cuidado, tratado de uma forma bastante positiva, né, em questão de resultados e de rotina do indivíduo no dia a dia. Especialmente, aí eu volto, o que a gente pode, se tiver um transtorno mais leve, a questão da meditação já está constatado através de pesquisas científicas da neurociência, os benefícios da meditação. Então, o mindfulness, que é algo da mente centrada, mente atenta. Então, hoje a gente tem Instagram e YouTube várias possibilidades de meditação guiada. E aí eu sugiro para todos os meus pacientes, clientes, que façam, experimentem, né? E aí vamos ver cada um como é que vai ser essa experiência. Chegou uma pergunta aqui, que é como evitar a predisposição genética para a depressão em tempos de pandemia. O que a gente pode estar fazendo para estar evitando? Seguir essas recomendações de meditar, se conectar mais consigo mesmo? Quais são as recomendações? Vem muito do que eu acabei de falar agora, porque a questão genética ela vai se manifestar, né? O que a gente pode amenizar através da epigenética, como que esse gene vai se manifestar. Porém, como cuidar ou se prevenir? Pessoas que têm uma tendência a pensamentos negativos, isso é um sinal, né? Que só pensa no negativo, que tem constantes lamentações, isso aí os familiares podem estar atentos também. A pessoa lamenta e reclama, não consegue ver uma solução para os problemas, tudo vira um problema. É algo do comportamento, da personalidade. Então, já acende uma luzinha, opa, peraí, isso aí não está normal, foge da normalidade. Então, já é um momento para se cuidar. O que a gente pode fazer com pensamentos negativos, que é uma tendência agora, com essa pandemia, né? Porque nós temos realmente um risco, como o Padre Williams disse, iminente à vida humana. Então, é uma questão de sobrevivência. E, nesse sentido, vários pensamentos podem surgir, pensamentos disfuncionais, né? No sentido de eu vou morrer, todo mundo vai morrer, meu pai vai morrer, e aí é algo que vai tomando uma proporção muito ruim. Gera um medo, né? Um desespero. Sim. Que não é necessário. Claro que a situação é crítica, mas dessa forma que a gente acaba falando e pensando,
se torna algo bem desnecessário, né? Sim. E aí é hora da gente olhar as evidências, né? Sempre trazer para as evidências. Nós nunca, nossos pensamentos, aqui todos que estão me ouvindo, nem sempre eles são verdadeiros. Nós temos que aprender a duvidar, a criticar os nossos pensamentos, porque eles podem ser totalmente disfuncionais, no sentido de causar efeitos negativos, tanto no nosso comportamento, mudança de humor, inclusive em questões fisiológicas, né? Hoje a gente tem a psicossomática aí para explicar muito bem isso. Então, uma questão emocional pode causar uma somatização, o corpo vai falar, né? E aí, os pensamentos negativos, nesse sentido, a nossa imaginação ela é muito fértil. Porém, a gente precisa usá-la para o nosso bem-estar e não contra nós. Então, é sempre que vier pensamentos recorrentes negativos, é você olhar as evidências. Opa, espera aí, o que eu tenho hoje? Tá, eu estou bem, eu estou na minha casa, meus filhos estão aqui, está todo mundo bem, nós estamos alimentando. Então, é nesse sentido, olhar sempre a realidade à sua volta, para que você possa se localizar ali e não ficar vivendo a partir de pensamentos negativos, crenças negativas, que vão gerar comportamentos negativos. E como que a gente pode trabalhar isso espiritualmente, Padre Williams? Porque a gente fala de um lado do nosso cérebro, mas também tem esse lado desse nosso emocional, dessa nossa vida oracional. Tem alguma oração pronta que a gente pode rezar? Ou como é que a gente tem que estar trabalhando no nosso espiritual, que também é fundamental, né? A gente tem que estar com uma saúde física, mental e espiritual muito boa para poder sobreviver a tempos como este, né? É uma primeira questão que logo na ocasião da pergunta me veio, foi fazermos uma distinção. Uma distinção que esses sintomas que as pessoas manifestam, de algum distúrbio, de alguma manifestação, ansiedade, depressão, qualquer coisa dessa ordem, não confundir em primeiro lugar com o pecado necessariamente. Evidente, todos somos passíveis do pecado, e o fato da pessoa estar passando por isso, ela pode também estar vivenciando situações de pecado, mas em primeiro lugar não confundir, não é em razão do pecado. Penso que isso tem que ficar muito claro, é uma questão de saúde. E essa questão de saúde precisa dos cuidados devidos e da área devida para ser enfocado. Quanto nós falamos na espiritualidade sobre esse olhar, sobre essa atenção para pessoas em situação que demandam esta realidade, a Micheline falou a questão da respiração, da contemplação. A espiritualidade também tem essa dimensão que é fundamental, porque nós não só meditamos, mas nós acolhemos a luz da palavra. A palavra, a escuta da ação de Deus, ela preenche a nossa vida. Ela dá sentido à nossa existência. Nos colocar à escuta de Deus é uma disposição que o cristão deve buscar a cada dia. E buscar no todo da vida. Porque o Vaticano II mesmo nos diz que Deus se manifesta de muitos modos. Se manifesta na palavra, se manifesta na Eucaristia, se manifesta no ministro ordenado, na Assembleia reunida, se manifesta no pobre, no outro, se manifesta na criação. Então, à medida que nós estamos nessa relação de fé que nos abre os horizontes para manter essa abertura e essa relação com Deus, essa relação que deixar com que Ele areje em nossa existência tantas vezes uma realidade que vai sendo alimentada pelo medo, pela dúvida, pela angústia, penso que nós somos agora convidados a viver como a experiência dos discípulos de Emaús. Tantas vezes marcados por medo, decepção, angústia, por sentimentos de inferioridade, aquilo que esteja se passando na vida de cada um, sentir essa presença nova que se impõe como outro na relação conosco. Porque é assim que Deus se manifesta. Deus rompe as barreiras daquilo que nos impede de viver o encontro com Ele. Nos colocar favorável à escuta, em atenção, em discernimento, em espírito orante. Para a gente já caminhar para os nossos momentos finais, você havia comentado, Micheline, sobre a questão das redes sociais, né? Hoje a gente tem diversas plataformas que incentivam
mas também diversas plataformas que nos desincentivam, causando mais problemas mentais, né, e problemas também de nos causar um conflito interno com nós mesmos, né? A gente está hoje, infelizmente, numa era de fake news. Até essa palavra é fake, porque fake news não existe, notícia nunca é falsa, notícia é verídica, mas temos diversos compartilhamentos de links falsos, de matérias falsas, e isso causa e agrava o nosso problema mental, assim, né, nessa questão do nosso cérebro entender toda essa dimensão. Já está confuso, mas ainda vem as fake news e confundem mais ainda, né? Sim. Assim como os recursos digitais hoje, eles podem ser bastante positivos, né? Como eu disse, principalmente essa questão da interação social, e de buscar informações pertinentes, positivas, também pode ser usadas para questões negativas. E o nosso cérebro, é muito importante saber disso, porque ele não diferencia o que é real da imaginação. Ou seja, se nós tivermos uma imaginação muito fértil para o negativo, a partir das notícias que eu vejo, do que eu ouço na televisão, que é o dia inteiro falando das mortes, quantas pessoas morreram, há uma predileção pelo negativo, nas mídias, a maioria, né, não todas, mas a maioria, e no sentido de, porque é isso que vende, né, há uma questão aí de interesse, porque o negativo às vezes vende muito mais do que uma notícia boa, né? Porém, nós temos que ficar atentos, porque é uma ferramenta, e ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, a questão não é a ferramenta em si, ou o recurso em si, mas o que eu tenho visto a partir dessa ferramenta. E aí é uma questão de escolha. O tempo todo nós estamos escolhendo algo para fazer, para comprar, para ver, para ler, para estudar. Até o não fazer nada é uma escolha. E aí nós temos que entender quais as consequências dessa escolha, né? Então, tudo na nossa vida são escolhas. Eu gosto de falar, e eu acredito que nós somos a soma das nossas escolhas, né? Às vezes isso dói, tem clientes que não gostam quando eu falo isso, mas é uma questão que nós temos que o tempo todo nos dar conta das nossas escolhas, lidar com essas consequências. E, a partir disso, tomar muito cuidado com o que eu quero ver, o que eu desejo escutar, quais as notícias que realmente importam, né? Fazer uma seleção para que isso aqui realmente importa para mim, vai mudar a minha vida para o positivo, vai gerar bem-estar. É nisso que a gente tem que ficar atento. Vai me gerar bem-estar? As próprias questões do Instagram. Às vezes tem pessoas que seguem milhões de personalidades. Essa pessoa faz diferença na minha vida? E aí é começar a selecionar, porque também, senão eu crio uma fadiga mental. Às vezes a pessoa está com o celular na mão, a TV ligada, o computador ligado, e fala que não consegue dormir. E realmente não vai conseguir, né, ter uma boa noite de sono. Você está tendo estímulos aí para todo o tempo todo. Então, a gente precisa ter esse olhar mais consciente do que eu estou fazendo e como que eu estou escolhendo. Chegou também uma pergunta relacionada a essa questão digital, mas eu acho que ela se encaixa mais para o nosso ambiente enquanto igreja, que pergunta assim, a Ana Angélica disse assim: descobrindo caminhos virtuais para realizar o encontro da catequese com adultos, jovens, adolescentes, crianças e famílias neste momento. Além de ouvir como está sendo a vivência de cada um, cuidar desse grupo, buscando manter a esperança e levar a palavra que fortalece. Há ações benéficas, há nessa ação benefícios psicológicos também? Acredito que a questão refere-se um pouco à psicologia, mas em relação à pastoral, né? Porque a gente teve que se adaptar totalmente no nosso ambiente religioso. Até um pouco uma partilha que você pode fazer sobre como está sendo manter este contato com os grupos,
celebrar, presidir as missas, como que está sendo e quais são esses benefícios, né, em meio pastoral? Certamente isso é o possível do momento. E é evidente que nós vivemos num mundo altamente tecnológico e devemos saber servir-nos desses meios que devem favorecer a evangelização. Então, claro que, por exemplo, celebrar o mistério eucarístico, ele só pode ser realizado sacramentalmente em comunidade, na presença, com os irmãos, mas é possível transmitir àqueles que podem assistir e pode chegar àquelas pessoas que impossibilitadas, como estamos agora no caso, em razão do isolamento social. Também podemos, como por exemplo aqui, um momento como esse, uma live em que se reflete sobre questões da psicologia, da espiritualidade, essa interação entre as pessoas, é uma oportunidade de partilha, de reflexão, de uma palavra que busca certamente uma inspiração na palavra de Deus, é uma forma de evangelização. Evidente que as pessoas hoje têm os recursos também por meio de aplicativos que ajudam a rezar, a ter a palavra próximo, pessoas que compartilham o evangelho de cada dia. Então hoje nós temos realmente muitas formas, muitos meios que podem ser utilizados, especialmente nesse momento. Esse momento tem que ser visto como um momento de exceção porque esperamos e cremos que ele vai passar e que possamos passar melhor por esse momento. E aquilo que pode ser vivido, vivenciado e valorizado pessoalmente, eu creio não deve ser substituído. Então, os recursos é para ajudar a encurtar distâncias, mas não impedir que elas sejam vivenciadas. Afinal de contas, o encontro ele é sempre revelador da graça e do mistério de Deus. E do lado da psicologia, Micheline, como que esses encontros podem favorecer, né, essas pessoas que infelizmente não podem estar dentro da igreja, entre quatro paredes? Sim, e aí a gente volta à questão da interação social, né, do grupo, do suporte, do apoio emocional. Eu penso que o cristianismo, como um estilo de vida, ele proporciona esse sentimento de pertença, de proximidade. É claro que nada, como disse o Padre William, substitui o presencial, né? Que é algo que pode ser extremamente positivo. Aí, você, num setting terapêutico, por exemplo, num consultório, você não trabalha somente com o que o cliente te fala, mas sim a partir do todo, da comunicação através do corpo também. E então, essas alternativas digitais e de interação social, de redes sociais, são alternativas interessantes, podem ser bastante positivas para poder fazer essa interação, que, como eu disse, é extremamente saudável para o nosso cérebro, desde que elas sejam positivas, né? Porém, é momentâneo. E eu penso que estão surgindo muito, como é tudo muito novo para nós, a gente nunca passou por um momento desse de pandemia, tem surgido muitas questões e quebras de paradigma, né? E aí eu posso dar um exemplo pessoal. Eu sempre tive restrições ao atendimento online. Dizia que não, que só o presencial que é bom, que o online se acaba perdendo muito dessa comunicação visual e corporal do cliente. Hoje, eu já estou totalmente convencida dessa possibilidade, dessa ferramenta do atendimento online. Porque eu não tenho como negar um atendimento neste momento que as pessoas estão precisando e necessitando dessa assistência terapêutica. Então, eu penso que são, sim, possibilidades e que devem colaborar no sentido de uma boa interação e, ao mesmo tempo, de trazer bem-estar para todos. Para a gente, então, já pegar essa última rodada de perguntas, deixem aí nos comentários. Chegou muita pergunta relacionada ao cuidado do idoso, a gente acabou respondendo de uma forma indireta, assim, né? De como cuidar do idoso, os que estão na solidão.
E como que a gente pode estar, enquanto chega essas perguntas, a gente conversa aqui rapidinho, como é que a gente pode estar não deixando essa pandemia se tornar uma pandemia do medo, que é um termo que a gente tem usado e visto muito nas redes sociais, porque é uma pandemia que tem, igual a gente comentou, causado conflitos no lar, conflitos em redes sociais, mentiras, fake news. Do ponto de vista espiritual, né, e do psicológico, o que a gente pode estar fazendo para evitar essa, como é que eu vou dizer, aumentar o tamanho dessa pandemia maior do que já está. A gente sabe da gravidade, mas evitar um pouquinho, né, crescer as coisas. O medo, ele pode ser visto como um dos maiores inimigos da fé. Evidente que as pessoas não escolhem muitas vezes ter medo. As pessoas estão colocadas, estão desafiadas diante do medo. E por ser um desafio, nós, em nome da fé e em nome da comunidade, da palavra, da fraternidade como irmãos, somos chamados a ajudar a nos colocar solidários ao outro que passa, que vivencia essa experiência de medo. Evidente que o cristão, ele sempre vive uma tensão de uma relação entre o histórico e a promessa da vinda vindoura, a promessa da vida celeste, da vida eterna. E essa promessa, dom da graça, no mistério da ressurreição, que já nos é alcançado por Cristo, ela é sempre sinal de esperança para nós. Sempre sinal que deve nos levar a avistar um horizonte de possibilidades, porque cremos em Deus, que é o Criador, que por seu Filho nos salva, que no seu Espírito nos santifica e nos conduz pela história. E cremos que Deus não nos decepciona, que Deus não nos desamparará, que Deus não nos deixará padecer. Padecemos os sofrimentos de cada dia, padecemos diante de angústias, mas Deus não nos deixará padecer diante da morte, diante do pecado, diante de situações que aniquilam o sentido da vida. Então, cremos pela fé, cremos em Deus, que é o Senhor da vida, cremos, portanto, que em nome da sua ação entre nós, e certamente a comunidade exerce muito esse lugar, porque é uma comunidade de ressuscitados, uma comunidade chamada a vivenciar, sairmos do sepulcro e acolhermos o Senhor na experiência da vida nova. E aqueles que ainda lá se encontram, nos fazermos solidários e ajudarmos a cada dia a que sinais da graça de Deus possam ser favoráveis e ajudar as pessoas a superar os seus desafios, como nós também temos os nossos. E aí, só para, de alguma forma, concluir, o medo é uma emoção que também todos nós sentimos, e é importante senti-la porque ela está baseada na nossa questão de sobrevivência. O medo, assim como as outras emoções, raiva, alegria, tristeza, amor, desilusão, frustração, tudo isso são emoções. E emoções são reações involuntárias. Ou seja, não tem como eu falar, nunca mais eu vou sentir raiva, nunca mais eu vou sentir medo. Isso foge ao meu controle, né? Por ser uma reação involuntária do meu cérebro e do meu corpo. Porém, eu posso sim agir e decidir, a partir da minha emoção, o que eu vou fazer com isso. Então, o medo, numa mensagem positiva, ele pode ser mensagem de preparação. Como eu posso me preparar para a hora que esse momento passar, eu estar bem, eu conseguir fazer as coisas que eu planejei. Então, você pode se organizar. Hoje eu tenho passado para os meus clientes planilhas de atividades diárias, onde eles se organizam desde o momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir, colocando inclusive momentos de descanso, de descontração, não só de produção. E nisso tudo você vai tendo essa noção que cada dia é um novo dia e eu também posso fazer novas coisas, né? Então, novas experiências, novas leituras, aprender um instrumento musical. Isso tudo é uma atitude criativa que vem a partir do olhar não
para o negativo, mas a partir, ok, nós estamos vivendo esse momento, o que eu posso fazer a partir disso? Olhando sempre para o nosso... Tudo bem que nós temos as nossas limitações, nossas fragilidades enquanto seres humanos, mas que isso nunca seja o nosso teto, e sim o nosso piso para que a gente possa nos superar todos os dias. A última pergunta da noite chegou da Daniela Lochig, ela pergunta assim: a oração sustenta o psicológico? Isso está provado, a Micheline depois pode também dizer que a oração produz efeitos também psicológicos, porque a oração ela é para toda a vida. Ela dá sentido, a oração é da ordem do sentido. Então ela diz respeito a toda a nossa existência e por isso também certamente ao psicológico. A oração é uma forma de relação com Deus. E Deus é aquele que nos coloca de pé, porque o de pé é o ressuscitado. É aquele que foi levantado. Deus nos levanta a cada dia. Não só vivemos, mas nós somos suscitados pelo dom da graça do Senhor a uma vida nova. E essa vida nova, portanto, ela se faz por meio do alimento. E o nosso alimento substancial é a oração. Nós já temos comprovações científicas, né, que da importância da espiritualidade, da fé, pessoas que doentes, internados, que já têm estudos científicos, quando sabem que tem pessoas orando por elas, mesmo que elas não saibam fazer isso, ou que elas e a família estão orando, isso dá uma diferença enorme no tratamento. Então, isso já é comprovado, né, que a fé, a espiritualidade, ela é fator importantíssimo na questão cerebral de positividade. E aí eu quero finalizar com um relato de uma cliente que foi muito bacana, ela dizendo semana passada que a filha dela, ela fez algumas mudanças muito importantes na vida dela. E a filha, então, pergunta: mãe, como é que você conseguiu fazer tantas mudanças e como que você está bem? E aí ela pode até estar nos ouvindo agora, ela vai saber quem que é. E aí ela disse: a partir do processo terapêutico e da espiritualidade. Então, eu até arrepio assim, de perceber isso, a força, né, que ela teve a partir dessas duas questões e dois pilares importantíssimos na nossa vida. Então é isso, agradeço a participação de vocês. Para quem quiser, a Micheline está fazendo atendimentos online, o telefone dela aparece na sua caixa de comentários agora. Então os que se interessarem podem procurar, entrar em contato pelo WhatsApp que ela está à disposição. Muito obrigado, Micheline, pela sua companhia. Eu que agradeço e conte comigo nessa assistência terapêutica, estou à disposição para que a gente possa sair dessa melhores. Obrigado também ao Padre Williams, que nos abrilhantou com essas palavras. Muitos comentários positivos da nossa live hoje, essa primeira live. Muito obrigado também a você, Padre Williams. Agradeço Pedro, agradeço Micheline, a Pascom, nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, pela brilhante iniciativa. Vejo que é uma forma realmente muito significativa, especialmente diante desse desafio que nós vivenciamos agora. Esperamos ter partilhado algo que possa acrescentar em sua vida, ajudar a alimentar a fé, a oração, a psicologia, como contribuiu aqui a partir da partilha da Micheline. Que Deus abençoe, nos guarde e proteja a todos. Obrigado também a você que nos acompanhou pela sua casa. Espero que estejam em casa, né, como nos pede tantos órgãos de saúde. Lá do bairro, tem gente do bairro Glória, aqui do nosso bairro Castelo, do bairro Paquetá, bairro Funcionários, bairro Conjunto Celso Machado, aqui embaixo, Manacás, Betânia, do Inconfidência. E é isso, a você que nos acompanhou aqui da nossa região ou de outros lugares, muito obrigado pela sua companhia. Na próxima segunda-feira também temos outra live da Guadalupe em Pauta com outros convidados. Eu espero por você às 20 horas aqui na Guadalupe TV. Até a próxima!